Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Chegamos ao mês tão bonito de setembro. Há uma música antiga que diz: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Para nós, a gente já sabe que boa nova é essa. Setembro é o mês da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é tesouro do cristão. Tesouro que deve estar nas nossas mãos, aberta sempre, conhecida, marcada, lida, gasta de tanto que nós a manuseamos. A palavra de Deus, presente, carta de amor que foi escrita para mim e para você, para a humanidade inteira. Então nós falaremos ainda mais da Bíblia. Palavra que nós amamos, porque amamos o Deus que a proferiu, o Deus da palavra. Vamos à palavra de hoje, Lucas capítulo 4, versículos de 38 a 44. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre. E a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos seguindo Jesus. Nós vimos que Lucas o apresentou como ungido, aquele que foi repleto por Deus Pai do Espírito Santo para iniciar o reino de Deus, anunciando a palavra, a boa notícia, a boa nova, o Evangelho da vida. E ele o está fazendo. Tentou fazer na própria cidade, mas foi recusado porque recusaram o modo como Deus escolhe para esse anúncio, o modo de Cristo, a pessoa humilde, simples e pobre dele, e o modo que ele anunciava que aquelas palavras deveriam ser cumpridas. Não queriam Deus, mas não o modo de Deus, não a encarnação da palavra, que é Cristo. Depois nós vimos que agora ele começa em Cafarnaum, a sua palavra tem autoridade e poder e o povo está admirado, e que o demônio tenta imitar a autoridade, mas ele é mentiroso e não tem autoridade sobre nada, embora consiga enganar pessoas que não ouvem Jesus e não se deixam atingir por sua autoridade. Hoje nós estamos vendo que a autoridade de Jesus realmente se concretiza na vida prática do ser humano. A sogra de Pedro está com febre muito alta, imaginemos o perigo disso naquele tempo em que não há antibióticos, não há medicamentos eficazes nem para baixar a febre. E Jesus então usa a sua autoridade em favor do ser humano. Ele toma a sogra de Pedro pela mão, levanta aquela mulher. E de tal maneira a autoridade dele se manifesta sobre a doença que ela logo está pronta para servir, está com alegria agora e disposição para fazer o que deve fazer, atingida pela graça de Deus. A alegria vai inundando a todos e a todos os ambientes por onde Jesus passa. Esse é o nosso Deus, o Deus da alegria, o Deus da vida, não o Deus da cabeça baixa, dos pesos, dos fardos, o Deus da alegria, o Deus da palavra que liberta, que faz a vida ser o que deve ser, que atinge o homem por dentro e por fora. E Jesus segue então fazendo muitos milagres. Deles, daqueles possuídos, vão saindo demônios que tentam dar uma visão do Messias deturpada. Calem-se, vocês não sabem quem é o Messias, que tipo de Messias eu sou. Ficam querendo manipular Deus, inclusive na minha pessoa, usando a minha pessoa para passar
uma falsa imagem de Deus. Calem-se, e eles têm que obedecer, porque só Ele tem essa autoridade e vai revelar-se como o Messias sofredor, mesmo no sofrimento, dando sentido a tudo e por meio do sofrimento dele mesmo, salvando. Jesus vai ensinar tanta coisa tão importante, mas as pessoas ainda não entendem. Pensam que é a pessoa física de Jesus. O ter Jesus por perto fazendo sempre milagres é que mostra que Deus está com eles. Tentam retê-lo, mas Jesus fala: não posso ficar só aqui. Eu devo anunciar o que anunciei a vocês, a boa notícia do reino de Deus. Chegou Deus até o ser humano agora. Isso é reino de Deus. Não posso ficar com você somente. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui por meio de Cristo, que Deus não precisa ficar o tempo inteiro fazendo milagres para provar que está conosco e que a sua autoridade nos atinge, bem como o seu poder, mas que basta ouvirmos a palavra dele, nos entregarmos a essa palavra, crermos de todo o coração, tornando-nos discípulos dele pela prática da palavra, e ele estará sempre conosco, como prometeu: estarei com vocês todos os dias até o fim. Não precisam tentar me reter, fazendo com que eu prove por meio de milagres que eu estou ao lado de vocês. A minha palavra será a força de vocês se colocada em prática. Que alegria então! Chegou a boa nova do reino. Deus está no meio do seu povo vivo. A alegria voltou à humanidade e é possível mesmo em meio a provações. Rezemos como fazemos todos os dias. Senhor, nós queremos louvar o Senhor pela alegria do Evangelho. Nós queremos louvar o Senhor porque o Evangelho se concretizou na pessoa de Cristo. E conhecendo a Cristo, nós vamos experimentando a alegria, mesmo quando a vida nos desafia por meio dos sofrimentos. Nós sabemos que Tu nos tomas pelas mãos e nos levantas. E mesmo quando um dia tivermos que morrer, o Senhor nos levantará da morte e nos tomará com o Senhor. Portanto, não há mais desespero, não há mais caminhos sem saída. O Senhor está sempre conosco. Ajuda-nos a observar sempre a Tua palavra, para que esta companhia do Senhor seja sentida sempre por nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Sim, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos, sobre você, a sua casa, os seus amigos, os familiares, sobre a humanidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.